e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, para que toda boa obra. Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, e peço a Ti, o Senhor continue com essa presença maravilhosa nesse lugar. Fala conosco segundo a Tua vontade, o Teu querer. Vem sobre nós, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Deus, com a Tua revelação essa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, ó Pai, com uma direção, Senhor. Que princípios venham sobre nossas vidas e que possamos preparar, Senhor Deus, para a entrada de um novo ciclo, de um novo ano. Que possamos receber mais de Ti, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. A palavra de Deus, nesse contexto, fala a respeito de que o que nós temos aprendido tem nos dado direções. Mas interessante é que, no contexto dessa palavra, fala que muitas das vezes nós deixamos nos ouvir por um ouvido e soltar-se pelo outro, na nossa linguagem portuguesa. E aqui o apóstolo, escrevendo a Timóteo, o grande filho Timóteo, ele está dando uma palavra muito forte a ele, dizendo assim: não precisa buscar algo de tão novo que não exista. O que precisa, na verdade, é praticar o que você conhece, daquilo que a palavra de Deus já está colocada. O apóstolo Paulo diz a Timóteo assim: não existe um novo fundamento que se possa firmar, mas o fundamento de Cristo Jesus que se precisa praticar. Nós estamos entrando num ciclo interessante, porque o nosso ano novo não é igual ao ano novo judaico. O ano novo judaico aconteceu em setembro, que é Rosh Hashanah. Mas o princípio do ano novo, como nós somos ocidentais, podemos entender da forma de Levíticos do mesmo jeito. Os 30 dias, ou pelo menos as 3 semanas anteriores à virada do ano, todo judeu, ele para a sua vida para analisar o ano que ele passou. E ele não analisa o ano com aquilo em que Deus fez. Ele analisa o ano com aquilo que ele deixou de fazer. Ele pega como se tivesse feito um projeto de vida para aquele ano. E ele começa a analisar aonde ele errou, com que aquilo não permitiu que ele alcançasse o sucesso. Então ele passa 15 dias se analisando. E nesses 15 dias ele começa a dar uma direção para a vida dele para o próximo ano. Ele começa a corrigir o curso da sua vida. Ele começa a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Ele começa a andar na direção que ele deveria ter andado. Em algum momento daquele ano ele perdeu a direção. Em algum momento ele perdeu a mão, ou em algum momento faltou a ele a audição plena daquilo que Deus estava falando com ele durante o ano todo. E aí nesse período ele se prepara para começar um novo ciclo na presença de Deus. Interessante que esse novo ciclo começa com um período de jejum. Eles consagram um tempo de jejum diante de Deus. E depois de 10 dias de consagração, eles apresentam o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O dia onde eles chegam diante de Deus, redimidos, para zerar o cronômetro e começar tudo de novo. Sabe qual é o maior segredo de santidade? Aprender
zerar o cronômetro. Diga para o seu irmão assim, você tem que zerar o cronômetro todo dia. O que é zerar o cronômetro? Zerar o cronômetro é nós fazermos uma autorreflexão do nosso dia e nos arrependermos de todas as falhas que nós cometemos durante esse dia. É fazer uma reflexão sobre quem somos diante de Deus. Aquilo que deveríamos ter praticado e não praticamos. E pedir perdão diante de Deus e entender uma coisa que é um princípio que eu quero dizer aqui hoje. O princípio do perdão de Deus é zerar no céu os acontecimentos que nós se arrependemos. Sabe o que significa? Eu posso ter errado hoje, posso ter errado ontem, mas a partir do momento que eu me arrependo diante de Deus e coloco o meu coração aberto diante de Deus, eu coloco a minha vida de novo em arrependimento, Deus zera o que ficou para trás e me dá a oportunidade de começar daqui para frente novamente. O ser humano que aceita Jesus e que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida é o único ser que pode começar o dia novamente. É o único ser que pode começar um projeto novamente. É o único ser que pode, daqui para frente, ter uma vida nova. E eu sei que Deus tem um tempo novo para cada um de vocês. Mas esse tempo novo só inicia quando a gente deixa o tempo velho para trás. Outro dia eu disse a respeito de que por que o retrovisor de um carro ele não ultrapassa 3 a 4% do tamanho do para-brisa. Por quê? Porque você tem que mais olhar para frente do que olhar para trás. Ele é tão pequeno que quando você olha para trás nele, você só tem uma referência do que está acontecendo. Você não sabe tudo o que está acontecendo, porque você tem que saber tudo o que está acontecendo na frente. Ei! Aprenda a zerar o teu cronômetro, se arrependendo do que ficou para trás, e deixando o que ficou para trás, e começando uma nova linha nova com Deus. Seguir para um horizonte novo, porque vem um tempo novo de Deus, e eu acredito que já começa ainda esse ano, porque ainda temos 19 dias, é isso? Que Deus ainda pode fazer coisas grandes para você passar um ano novo inesquecível na presença dEle. O que precisa é nos alinharmos. A palavra de Deus para esse final de ano é alinhamento. Diga comigo, alinhamento. É alinhar a nossa vida com a palavra e com a promessa de Deus para nós. Nós temos aí, daqui a alguns dias, na sexta especificamente, começa o projeto de vida na igreja. É sexta, sábado e domingo. E eu desafio você a fazer o projeto de vida. Desafio você a escrever esse projeto. Desafio você a começar a anotar coisas para esse projeto. Mas que você, ontem eu estava falando sobre isso, falei assim, para você começar um bom projeto, pegue 5 folhas. Diga comigo, 5 folhas. A primeira folha você vai pegar e vai escrever tudo o que você pretende, tudo o que você quer alcançar, todas as suas metas, escreva tudo na primeira folha. Feche o olho um pouquinho. Olhe para ela, pegue uma caneta e comece a dizer o que eu não preciso, que está escrito aqui. E você vai ver que tem muita coisa que você vai começar a riscar aquela folha. Sabe aquela folha para que ela serve? Para você amassar, jogar fora e começar de novo. Na terceira folha você vai estar assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajude a escrever o que realmente eu preciso. Porque você vai ver que o que Tiago diz, pedis e não recebei, porque pedis mal. E você vai ver que a gente enche o nosso projeto de tanta coisa que nós não vamos usar. Ou que não é prioridade para estar num projeto, é agregado. Tem tanta coisa que se eu alcançar de verdade um propósito, um projeto, as outras coisas vão se agregar, e eu coloco ao inverso, eu deixo o projeto de lado e coloco os agregados como prioridade. Como compras e coisas pequenas. Se eu alcanço aquilo que realmente eu preciso me projetar, essas compras virão com os ganhos que Deus vai me dar, mas a gente às vezes prioriza tudo isso e esquece do primordial.
Faça um projeto não muito grande, mas faça um projeto focado. Porque Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda. É um ano de Deus levantar muitas pessoas. A vinda de Cristo está próxima. Jesus está às portas. Olha o que está acontecendo em Jerusalém. Jesus está às portas. Mas nós precisamos tomar posicionamento, porque Deus quer levantar pessoas para um grande avivamento que está chegando, e esse posicionamento nós temos que tomar. Deus não vai tomar por nós. Temos que entender que posicionamento somos nós que tomamos. Eu vi um versículo na semana passada interessante. Tiago falou: querer e efetuar. Entre meio ao querer e efetuar existe um projeto que Deus permite que você projete. Diga assim: eu vou projetar. Porque Deus tem projetos grandes para a minha vida. Você acredita que a Bíblia é verdadeira? Você acredita que ela está acima de todas as coisas? Sabe o que ela fala? Que se você projetar algo tremendo, poderoso, Deus ainda olha para você e diz assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque os meus pensamentos são maiores que os teus. Dá para você imaginar isso? Você projeta algo e fala assim: nossa, isso é tremendo. E Deus fala: coitado, o que eu tenho para ele é mais tremendo ainda, e ele não entendeu. Aí você fala assim: eu vou seguir um caminho tremendo. E Deus fala: os meus caminhos são maiores que os teus caminhos. Deus tem coisas maiores, Deus tem caminhos maiores, mas nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, que são decisões tremendas. Primeira decisão que nós precisamos tomar: deixar que Deus tome o controle da nossa vida no próximo ano. Você quer destravar? Deixa Deus tomar o controle da sua vida. Eu li esses dias algo tremendo a respeito do homem que deu a volta ao mundo com um balão. Não me lembro mais o nome dele. Eu não sou muito bom com nomes, ainda mais em inglês. Mas ele conseguiu dar a volta ao mundo. E ele fez um trajeto, um plano, por onde ele passaria para dar essa volta. E quando ele atravessou o Atlântico e foi entrando adentro do continente africano, ele recebeu uma ordem via rádio que ele não poderia passar pelo espaço aéreo de um dos países africanos, e era um país que tomava toda a frente dele. E ele estava num balão. Não era um avião com manche, era um balão. Ele tinha duas decisões a tomar. Uma delas era reduzir o calor do gás e fazer com que o balão descesse. E aí ele poderia parar em algum lugar desconhecido para esperar um tempo que pudesse levar para outro lugar e fazer um novo trajeto. Mas ele tinha uma outra alternativa: aquecer mais o balão, e o balão ia subir, ia sair daquela corrente de vento e pegaria uma nova corrente de vento, e essa corrente de vento tiraria ele da direção daquele país. Só que tinha uma coisa: ele não sabia para onde aquela corrente de vento ia levá-lo. Mas ele tomou a decisão de buscar a nova corrente de vento. E quando ele alcançou essa nova corrente de vento, a corrente de vento pegou aquele balão e foi levando o balão sem ele saber para onde. Quando ele teve que pousar o balão, ele tinha antecipado a viagem dele em mais de 2 dias. Em vez de ele parar e perder um dia, a nova corrente de ar antecipou, abreviou o tempo da viagem dele em 2 dias. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você subir o nível com Deus, você vai pegar uma nova corrente de ar. Se você subir o nível com Deus, você vai pegar um novo caminho de ar que Deus vai soprar. Só tem uma coisa que você precisa ter na sua consciência: você não vai ter domínio a direção que você vai, mas Deus vai te levar mais rápido para o lugar da promessa. Ele vai abreviar o tempo vai ficar mais curto, e você vai chegar na promessa de Deus, glorificando o nome do Senhor, porque o maior propósito de Deus é cumprir a promessa, para que o mundo veja a glória dele sobre a sua vida. Diga para o teu irmão assim: tem um propósito de Deus na sua vida. Diga: alcançar o mundo
através da glória dele na sua vida. Se você ficar numa vida capenga em 2018, não é o propósito de Deus. Por isso Deus quer que você tenha iniciativa. Porque Ele quer ver você ter um ano de vitória. Ele quer que esse final de ano você já comece um caminho, uma corrida diferente. Mas para isso é importante uma decisão. Estamos ou não estamos confiantes a ponto de deixar Ele tomar o controle? Porque muitas vezes a gente fala: Deus, toma o controle da minha vida. E aí Deus começa a mexer em algumas áreas da nossa vida e fala: Deus, me devolve o controle. O medo, eu escrevi isso ontem ou hoje. O medo atrapalha você de enxergar a tua promessa. E quando a gente percebe que as coisas estão indo de uma forma que a gente não está entendendo, o medo bate no coração. Ei, se você está no centro da vontade de Deus, deixa Deus tocar o teu balão. Se você está, e o que é estar, pastor, como eu entendo se eu estou no centro da vontade de Deus? Eu estou andando segundo a palavra de Deus. Eu estou buscando cumprir os princípios, porque Deus não vai quebrar princípios para te fazer alcançar as metas, os propósitos, não. Mas se você está cumprindo os princípios, você vai chegar tão rápido. Você vai ver o ano, Jesus disse que os últimos dias seriam abreviados, você vai ver o ano ser abreviado, mas não só nos dias da contagem do tempo, mas no tempo em que falta para você alcançar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Vai chegar mais rápido do que você está imaginando. Deus vai colocar coisas grandes na sua vida mais rápido do que você está imaginando, porque Ele está sondando o teu coração e vendo qual é o propósito dEle. Ele está vendo qual é o propósito do teu coração. Nosso propósito tem que estar findado, tem que estar travado em fazer a vontade dEle. A gente não foi criado para outra coisa, igreja. Nós somos criados para o propósito da vontade de Deus. O homem lá atrás, quando pecou no Éden, ele quis tomar o controle do propósito. Mas você vê a história toda da humanidade, nunca deu certo o homem estar no controle do propósito. Quando Deus está no controle do propósito, Ele cumpre as promessas nas nossas vidas. Deixa Deus tomar o controle. Como Deus toma o controle? Eu começo a andar pelo caminho da palavra de Deus e começo a recusar aquilo que não é vontade de Deus. Eu começo a cumprir alguns princípios. Por exemplo, o primeiro princípio que você tem que cumprir em todos os momentos é o princípio de caráter. Diga comigo, caráter. Diga: eu sou imagem de Deus. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que perguntar: Jesus faria isso? Pare para pensar. Quando você vai fazer alguma coisa com respeito a alguém, você pensa: Jesus faria isso? Quando você vai fazer alguma coisa a respeito do teu trabalho, Jesus faria dessa forma? Quando você vai fazer alguma coisa a respeito da tua família, Jesus faria dessa forma? Isso é tratar caráter. Sabe qual é o nosso problema? A gente vai fazendo, fazejamento. Comece a meditar. Tenha tempo para estudar os seus passos. E avalie se você está andando segundo a palavra de Deus. Porque quando avaliamos a nossa vida segundo a palavra de Deus, aleluia, há um romper de Deus sobre as nossas vidas. Quando avaliamos, há um romper de Deus sobre as nossas vidas. Diga comigo assim: eu tenho que avaliar antes de agir. Cuidado com o que eu falo, cuidado com a forma que eu ajo, que eu trato as pessoas. Sabe por quê? Jesus fala que o segundo maior mandamento é um feedback, né? Amar o próximo como a mim mesmo.
porque eu não trataria alguém da forma que eu não quisesse ser tratado. Um outro princípio que você tem que entender, que você tem que reger a sua vida, é um princípio chamado mordomia. Diga comigo, mordomia. Diga mordomia. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, disse assim: cuide do jardim para mim. Mordomia é você entender que tudo que Deus coloca nas tuas mãos pertence a Ele. E Ele te deixa usufruir disso. Mas aí mordomia é usufruir com entendimento. Entendimento. Não sair fazendo tudo, qualquer coisa. A Bíblia fala assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Sabe a primeira mordomia onde age? Num lugar chamado Templo do Espírito Santo. Quem sabe onde é o Templo do Espírito Santo? Diga assim: sou eu. Diga assim: sou eu. Somos o templo. Tudo que você vai fazer, faça pensando que você tem um templo emprestado, que é a morada do Espírito Santo. Vista-se com moderação. Haja com moderação. Alimente-se com moderação. Cuide da sua saúde. Faça coisas que você entenda que o templo está sendo cuidado. Outra coisa, a nossa casa. Diga assim: eu tenho uma casa. Mas ela é de Deus. As nossas atitudes em casa têm que refletir as atitudes de um cristão. Eu me lembro uma vez, isso aconteceu aqui em Salto Pirapora, eu ainda era novo convertido, que uma mulher entrou com uma mala, os filhos com 2 malas dentro da igreja, propositalmente. Eu não estava no culto, mas um amigo estava no culto. E ela foi e colocou as malas à frente do púlpito. E o culto já estava rolando. Ninguém entendeu nada. Ela foi e sentou no lugar das irmãs. E quando acabou o culto, o pastor foi falar com ela e disse assim: irmã, por que você trouxe essas malas? Não estou entendendo. Por que as malas estão aqui? Porque eu vou morar aqui na igreja. Porque eu casei com meu marido, esse marido que fica aqui na igreja, não que está em casa. O marido que eu casei é esse do púlpito. Presbítero dessa igreja. Não o que eu tenho em casa. Então, se para ele ser desse jeito tem que ser aqui, eu venho morar aqui. Ei, o que temos feito com a nossa casa? Porque às vezes a gente entra aqui, algo tremendo, né? Porque cai, parece que uma unção de santidade, né? Aleluia. A gente chega aqui para a paz do Senhor. Mas o que vai fazer diferença no meu ano de 2018 é como eu ajo lá, não é aqui. Ele está atento à minha vida lá na minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos. Ele está atento como é que eu estou agindo, porque é isso que precisa ser moldado. Ei, não tem como viver o novo de Deus com os velhos costumes. Não tem como viver o novo de Deus com os velhos hábitos. Para viver o novo de Deus, eu tenho que deixar o que é velho e partir para o novo da palavra de Deus sobre a minha vida. Isso reflete em parar para pensar: o que é que eu tenho feito? Por que meu ano não mudou? Porque muitas vezes, eu não sei você, eu já fiz um projeto de vida uma vez. E quando chegou no final de fevereiro, eu estava lendo o projeto que estava no meu celular. Eu comecei a olhar e falei: por que eu escrevi isso aqui? 2 meses depois eu já estava desistindo de alguns projetos que estavam no projeto de vida. Eu falei: meu Deus, por que isso aqui? Porque a gente se empolga às vezes. E a gente às vezes é emotivo por aquilo que a gente vê em volta da gente, e não por aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. E sabe como que eu fiz o projeto de vida? Mês de novembro, eu e minha esposa e um casal de missionários fomos para o Paraguai. Aqui, divisa com Foz do Iguaçu.
Ficamos hospedados na casa de uns empresários, num condomínio. Pensa num condomínio, irmãos. A avenida principal do condomínio tinha 7 limusines. Nós ficamos lá hospedados lá. Falei, Jesus. Andei com o carro dele uns dias. Eu falei, não quero mais meu carro. Aí quando eu vim fazer o projeto de vida, irmão, eu tenho um projeto. Pensa no projeto que eu fiz, irmão. Eu só faltei colocar que queria morar no Paraguai. Naquele condomínio. Mas depois de 2 meses eu comecei a olhar para o projeto de vida e falei, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. E não tem a ver com você desejar riqueza. Não tem a ver com isso. Estou dizendo a ver comigo. Porque Deus tem algo individual com cada um. O que Deus tem para mim não tem para você. O que Deus tem para você não adianta eu querer, não vou ter para mim. E às vezes falta o tato de nós entendermos o que é que Deus tem para nós, para termos foco. Porque a gente fica só olhando para o que é o dos outros. Deixa eu dizer algo para você. O que Deus tem para você, Ele não vai dar para ninguém. Porque o que Ele tem para você, Ele vai entregar para você. O que Ele tem para a sua família, Ele não vai dar para outra família. Porque o que Ele tem com a sua família, Ele vai entregar para a sua família. O que Deus tem para nós, Ele vai entregar na nossa mão. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E Deus vai cumprir a promessa porque Ele é fiel à promessa. Está entendendo? Não se iluda nesse mundo todo. Pelo contrário, foque naquilo que Deus tem para dar na sua mão. Diga comigo assim, na minha mão já estão as promessas. Diga, eu tenho que alcançá-las. Agora olhe para a sua mão. Está longe a sua mão de você? Mas você percebeu o que você falou? Você percebeu? Olha o que você falou assim. Na minha mão estão as minhas promessas. E eu tenho que alcançá-las. Mas espera aí. Por mais longe que você ponha a sua mão, ela está nas suas mãos. Grave esse texto, nunca esqueça ele. Se você quiser abrir a Bíblia e grifar ele, grife. Nunca esqueça. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar ele agora. Tudo que você precisa já está construído espiritualmente sobre a sua vida. O que precisa é alinhar a minha vida com a palavra, para que do espiritual venha para o material. Tudo o que eu preciso, as conquistas, as finanças, família, tudo que eu preciso, Deus já colocou. Por isso eu falo, já está nas minhas mãos, mas eu preciso materializar isso. E como eu materializo isso? Pela palavra, o poder da palavra. Talvez você passou um ano, 2017, com tanta coisa na tua mão e não conseguiu trazer existência, porque você não alinhou a sua vida com a palavra. Faça uma autorreflexão agora, que eu vou começar a pregar. Feche os teus olhos um minutinho. Estava introduzindo a mensagem. Feche os teus olhos um minutinho. Faça uma autorreflexão daquilo que você precisava ter alcançado em 2017. Em todos os aspectos. Aqui não está um aspecto só financeiro, espiritual. Todos os aspectos assim. Pense pelo menos 2, 3 que você poderia ter alcançado. E você não conseguiu alcançar. Agora eu queria que você, nesse mesmo aspecto, parasse para pensar
O que você mudou na sua vida para alcançar isso? Quanto você conseguiu mudar ou se preparar para alcançar isso durante 2017? Aleluias. Quem tem certeza que poderia ter feito algo mais para alcançar? Está entendendo? Só que você não perdeu todo esse tempo, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito. Tudo na nossa vida é um desencadear para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Sabe por que muitas coisas não acontecem hoje? Porque Deus me prepara primeiro para que eu possa receber aquilo que Ele tem para me dar. E preparado uma vez, Deus me entrega nas mãos. Tanta coisa eu passei na minha vida por falta de maturidade, por antecipar. Eu já antecipei o tempo de Deus na minha vida uma vez. Eu era membro de uma igreja, dava estudos bíblicos na igreja, e de repente, em pouco tempo, eu estava pastoreando uma igreja sem ter sido pastoreado. Pensa, irmão, num fenômeno. Alguém não ter sido pastoreado, porque a pastora da igreja era uma mulher de oração, ela não era uma pastora. Eu não tinha conselhos pastorais, e de repente eu estava pastoreando, aprendendo no fogo. Hoje eu analiso quanta maturidade eu não tive, e quantos erros eu cometi, que eu não cometeria hoje, porque hoje estou maduro para isso. Aí eu entendo, eu antecipei o tempo de Deus. Sabe o que aconteceu? Foi um tempo em que a igreja viveu um avivamento tremendo, mas foi um tempo que eu sofri tanto. E aí é interessante você ver um grande avivamento acontecendo na igreja, porque é o propósito de Deus. Mas aquele que estava ali, teoricamente, usado por Deus para gerar o avivamento, estava sofrendo. Porque não tinha maturidade, enfrentando todo tipo de crise. Não tinha preparo. Aí eu entendo hoje uma coisa, nunca nós vamos antecipar o tempo de Deus. Mas quando o tempo de Deus chega na nossa vida, Ele faz as coisas andarem mais rápido. Nunca você vai antecipar. Mas quando o tempo de Deus chega, as coisas acontecem de uma forma tremenda. Porque tudo faz parte de um preparo. E o preparo já está acontecendo na sua vida. Um outro princípio que é importante é você entender, que eu até anotei ele. Fala a respeito de que nós, para conquistarmos, temos que plantar aquilo que queremos conquistar. Estou falando de 2018. O que você planta, você colhe. Então nós temos que entender que há um plantio a ser feito. Eu sei que muita gente aqui tem chamado ministerial. Ei, é tempo de você plantar na sua vida nessa área. Investir nessa área. Investir em conhecimento. Investir em consagração da sua vida. Investir em um tempo de oração com Deus. Investir em algo profundo com Deus. Porque Deus quer te levar no patamar mais alto. Diga assim, patamar mais alto. Estou chegando aí. Semear. Família. Semear um tempo bom com a família. E tempo bom com a família não é você falar, pastor, eu até planejei um tempo bom lá na praia, em Ubatuba, ou lá em Bombinhas, mas a grana não alcançou, eu não consegui ter esse tempo bom com a família. Tempo bom com a família não é uma viagem, a viagem faz parte. Tempo bom com a família é você ter um tempo de verdade com eles. Porque nós passamos o dia a dia e achamos que estamos tendo tempo. Nós vivemos uma geração de pessoas que sentam numa mesa e, se possível for, conversam por WhatsApp. Eu tenho reparado essa semana o Espírito de Deus tem me incomodado para reparar aonde eu passo. Meu Deus do céu. O povo só... Você para
o carro na frente de um restaurante, olha para dentro do restaurante, você consegue enxergar ali pelo menos 3, 4 mesas. E todas elas estão no celular. O pessoal está ali almoçando em conjunto no celular. Que tempo bom pode ter? Não temos um tempo bom mais. Eu falei outro dia atrás que eu achei o cúmulo uma criança soltando pipa num aplicativo do Android. Eu falei, puxa, até soltar pipa estão soltando no celular agora. Ei, invista para que você colha. Porque tem uma coisa que você vai ter que passar por isso. Quem é pai, mãe, vai passar por isso. O dia em que o quarto do seu filho vai ficar vazio. Ou para a faculdade, ou porque ele vai se casar e vai seguir o fluxo da natureza. E deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. É a natureza. Você está entendendo isso? Invista o tempo que você pode hoje, porque amanhã isso pode ser tarde para ser feito. E existe um princípio da semeadura que é na vida financeira. Existe um princípio que é entender que se na vida financeira não for desprendido, eu não for uma pessoa desprendida em semear, nunca eu vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque Deus tem um propósito com a sua vida financeira. Te abençoar para que Ele seja abençoado na sua obra. Deus poderia fazer a obra dele sozinho. Os anjos pediram para fazer, Ele falou, não vai fazer. Quem vai fazer vai ser os homens. E Ele vai levantar a sua vida para fazer isso. Nossa, e não existe, eu posso aqui tentar orar por você para que Deus multiplique financeiramente a sua vida, eu não consigo. A minha oração, ela trava num princípio, e princípios não são quebrados. Qual é o princípio, pastor? Se eu não planto, eu não colho. Se eu não sou uma pessoa que tem o coração voltado a semear, eu não colho. Promessas na nossa vida, nós temos que travá-las dando um sacrifício ao Senhor. Que 2018 seja um ano que Deus não só prospere você, mas transforme a sua finança em uma sementeira. Sabe o que é isso? Se Deus transformar a tua finança numa sementeira, você vai ter tanto para você, que você vai ter tanto para dar. E você vai ter tanto para dar, que você vai ter tanto para você. E você vai ter tanto para você, que você vai ter tanto para dar. E vai virar um cíclico, e você nunca mais para. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Mais você planta, mais você colhe. É princípio. Faça propósitos. Ah, pastor, eu não sou fiel na área financeira. Faça um propósito de ser fiel, e você vai ver destravar as coisas na sua vida. Porque para destravar, precisamos cumprir princípios. E eu quero assim concluir com o maior princípio que você tem que segurar para destravar 2018. Esse é o princípio dessa palavra. Tenha um grande amigo para andar do teu lado, como amigo de verdade, Espírito Santo de Deus. A gente tem tantos amigos, né? Colegas, mas às vezes nós deixamos alguém que é uma pessoa e é Deus e que habita em nós, sem ter o espaço devido na nossa vida como um grande amigo. Algumas pessoas até leram aquele livro Bom Dia Espírito Santo e começaram a acordar e dizer bom dia Espírito Santo, mas só isso. Ele anseia ter um relacionamento que ele não teve em 2017, ainda finalizando esse ano em 2018 com você. Porque se você tiver um relacionamento com Ele, se você tiver um relacionamento com o Espírito de Deus, estou falando de relacionamento. Se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar para o lugar mais alto. Ele vai conduzir a corrente de vento que Deus vai dar. E Ele vai te dar a direção para chegar nas promessas de Deus sobre a sua vida. Está entendendo isso? Ah, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Comece a se comunicar com Ele. Comece a conversar com Ele.
Sabia que o crente que ele é cheio do Espírito Santo e tem relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, ele é confundido com alguém que, segundo a psicologia, tem uma doença? Confundido. Porque quem tem relacionamento com o Espírito Santo, ele fala com quem ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. E ele vê o que ninguém vê. A psicologia vai dizer, isso é uma doença. Tem que tratar. Mas a Bíblia fala, isso é comunhão. Porque quando a gente tem comunhão com Ele, aleluia. Meu Deus. Ele vai tratando. Ele vai dando direções. Às vezes a gente até esquece, mas Ele faz a gente lembrar. Ontem eu tive uma experiência, minha cachorra levou uma mordida de algum bicho na junta dela. E ela estava mancando. E eu falei, não é nada, deve ter ralado alguma coisa. E a Sibeli falou, não, ela levou uma mordida ou de um escorpião ou de aranha. Eu falei, não é. E ela começou a ficar quente, a cachorra. Secou o nariz, o focinho dela. Isso é sintomas que ela não estava bem. E eu insisti, não é. Aí o Espírito de Deus me lembrou que de manhã, Ele me deu uma visão de uma aranha brigando com um escorpião. De manhã. Eu imediatamente peguei a cachorra nos braços e falei assim, em nome de Jesus, se eu tive a visão, nenhum poder vai ter de toxina ou de veneno sobre ela agora. Eu orei por ela. Sabe o que aconteceu? Alguns minutos depois ela estava correndo no quintal. Quando tem relacionamento, Deus te mostra antes de acontecer. Quando tem relacionamento, Deus te dá visões, Deus fala com você. Quando tem relacionamento, Ele vai dizer para você, não faça. E você vai acertar em não fazer. Porque às vezes tem negócios que parece que são tremendos, mas lá na frente vão ser piores do que não ter feito. Mas quando temos relacionamento, Ele vai dizer, não faça esse, faça aquele. E parece que aquele que não ia ser tão bom, se transforma em algo tremendo. Porque quando temos relacionamento, Ele nos dirige, nos dá a direção. Ele tem comunhão conosco quando temos comunhão com Ele. O desejo do meu coração é que nós possamos ter uma igreja de relacionamento com Ele. Porque se tivermos uma igreja de relacionamento com Ele, teremos uma igreja envolvida em um grande avivamento. E avivamento é mudança de vida em todas as áreas. Avivamento é um crescimento espiritual. Avivamento gera milagres. Eu estou pronto para ver milagres. Quem está pronto para ver milagres? Deus quer dar milagres para nós. Só que assim, Deus tem falado muito com a gente, comigo, com o pastor, que os milagres não terão que ser prioritariamente do púlpito. E Ele está focado nisso. Nós estamos entendendo que os milagres vão acontecer através da mão de vocês. A gente vai estar aqui, um dos pastores da igreja, pastor Wilson, pastor Petit, pregando aqui, mas os milagres vão acontecer aí. E nós vamos assistir isso felizes, porque o Espírito de Deus vai ter espaço, porque nós vamos buscar comunhão com Ele, e a comunhão vai alcançar os lares através da internet, e vai ter cura, milagres lá dentro de casas. Do outro lado, como esses dias lá em Portugal estavam assistindo esse culto. E os milagres vão acontecer lá em Portugal. Porque o Espírito de Deus, Ele quer comunhão para fazer isso. Quando os apóstolos entenderam a prioridade da comunhão com Ele, a sombra de Pedro curava. Dá para imaginar isso? Paulo estava com uma agenda tão grande a agenda de Paulo, que ele não conseguia dar conta da agenda. Ele pegou o lenço e falou, leva o lenço lá. E o lenço de Paulo curou. Claro que isso não é motivo para a gente fazer a campanha da toalhinha. Esquece isso. Mas estou dizendo que quando a unção vem, ela começa a se compartilhar de tal forma que as coisas vão acontecendo. Compartilhar da unção lhe virá sobre a sua vida.
Se você tiver comunhão com Deus, você vai viver um ano que você nunca teve igual na sua vida. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Haverá um tempo, e esse tempo está chegando, em que você vai colher da onde não plantou. Que você vai receber aquilo que não deviam para você. Que você vai receber a bênção de Deus aonde você não esperava. Vem um tempo novo de Deus na sua vida. Que você vai enfrentar coisas grandes de forma pequena. E conquistar coisas pequenas de forma grande para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Vai ter gente aqui que vai aparecer dinheiro na conta bancária. Mas como assim, pastor, esse negócio? Vai aparecer. Isso é coisa que o Espírito de Deus fala, gente. O coração a gente tem que falar. Minha esposa foi no banco, depois debaixo de uma palavra dessa. Ela recebeu uma palavra dessa. E ela foi no banco para receber, acho que fundo passado, alguma coisa. Aquele negócio estava do FGTS retido, né? Ela foi lá receber. E tinha um valor para receber, ela foi lá e pôs o cartão e recebeu o valor. E aí depois ela entrou por curiosidade na conta. Quando ela entrou, apareceu o dinheiro na conta dela. Ela chamou a moça atendente e falou: moça, vem que alguma coisa está errada. Está aqui o meu extrato, o valor que eu tinha para receber. E eu saquei o dinheiro. Saquei todo o dinheiro. Aí eu entrei na conta para ver o que tinha. Apareceu um valor maior na conta. A moça falou assim: saque que é seu. Ela pegou o cartão, colocou o cartão, sacou o dinheiro. Aí, curiosidade, né? Pegou o cartão e colocou de novo. Quando ela colocou de novo, tinha mais dinheiro lá. Ela chamou a moça, falou: moça, alguma coisa está errada. É a segunda vez. A moça falou assim: se está na sua conta, é seu. E ela, mais que rápido, quando Deus quer fazer, Ele faz de uma forma que você não vai entender. Quando Deus cria um ambiente para fazer, Ele faz do jeito que você não entende. Quer mais longe? 2 meses ela estava andando com o carro sem a primeira marcha. Não conseguia de jeito nenhum andar. E reclamava. Eu falei: viu, calma. Fomos na Ford. O carro estava dentro da garantia, o motor. Aí a Ford falou assim: olha, a empresa que vendeu para você o carro não fez as 2 primeiras revisões. Você perdeu a garantia. Infelizmente não temos o que fazer. Aí fomos até a empresa. A empresa falou assim: então foi o seguinte, eu vou pegar o carro de volta e vou te dar um carro parecido com ele. Mesmo ano, um ano mais velho, um ano mais novo, você escolhe um carro e a gente pega e faz com que a mesma parcela que você paga do carro fique nesse carro. Aí ela falou: não ficou muito feliz, mas começou a ver as parcelas dos carros, né? E ver que a parcela que fosse igual para eles pegarem o carro. Aí apareceu na loja de novos a tal da Black Friday. Eu falei para ela: vamos lá. Não é verdade? Ela falou: vamos lá ver. Eu falei: mas não vai dar certo essa conta, não vai fechar. Mas a gente foi lá. Sabe o que Deus fez? Fez um negócio tremendo. Que a conta fechou e ela saiu com o carro 0 de lá. Escuta só um pouquinho, o carro dela faltava uma marcha. Esse veio com uma marcha a mais, veio com 6 marchas. Umas coisas loucas. O carro dela faltava uma, aí o que Deus deu tem uma a mais. Você está entendendo? O que eu estou dizendo para você é que Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que você não vai entender. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai falar assim: não, mas isso aqui não vai dar certo. Se Deus está com você, vai começar a dar certo o que não era para dar certo. Vai dar certo aquilo que era confuso. Vai dar certo aquilo que parecia que estava travado. Vai destravar. Em nome de Jesus.